te passar uns exercícios que você deve fazer para trabalhar a leveza da sua mão, né? E se acostumar com os materiais que você vai utilizar. Então aqui eu vou mostrar como fazer os fios de cabelo. É um exercício bom para você treinar a leveza realmente, porque geralmente o fio de cabelo, quando a gente está acostumado, a gente faz isso aqui, ó. Isso aqui. Ou faz um pontinho. Nunca, esse pontinho não se pode fazer nunca no cabelo, tá? Você tem que, por isso você vai fazer mais ou menos um movimento, esse movimento aqui para fazer os fios de cabelo, para ele começar fino e terminar fino. Então mais ou menos assim, de leve, sem apertar, porque daí você pode dar continuidade nesse fio. Se você faz um pontinho aqui, ó, você faz um pontinho, esse pontinho aqui, você não vai mais conseguir tirar. Daí eu quero dar continuidade no cabelo. Olha o que acontece. Esse fio aqui, mesmo que você queira escurecer para atrapalhar, para ele sumir, você não vai mais conseguir tirar. Emborracha, nem pensar. Então, não faça esses pontinhos no fio do cabelo. Treine o movimento do lápis. Fazer fios terminando fino e começando fino, tá? Se for usar o bolhador para fazer fio de cabelos também, você vai fazer esse mesmo modo, não pode fazer diferente. Vai fazer fio de cabelo branco, vai fazer o mesmo movimento, tá? Cílios aqui vou fazer com a caneta, com a lapiseira, né? Por exemplo, fazer com isso aqui em cima do olho aqui e embaixo, né? Então cílios você vai fazer, vai terminar com a ponta fina também. Você não pode fazer isso aqui você não pode fazer isso aqui, ó, né? Porque ele vai ficar com as pontas grossas no final, não vai parecer cílio. Então você tem que fazer da mesma forma, tá? Treinar esses movimentos. Treinar esses movimentos. Ficar com as pontas finas, né? Também vai ficar com as pontas finas. Então é bom você treinar bastante esses movimentos. Quando é aqui embaixo, você faz um pontinho e puxa. Embaixo você vai fazer esse pontinho. O cílio geralmente é assim, faz um pontinho e puxa. Ele vai ter a linha do cílio aqui. Faz o pontinho e puxa. Seria mais comprido. Treinamento. Tá? A ponta aqui sempre fina. Então o cílio, faz o pontinho e puxa. Faz o pontinho e puxa. Faz o pontinho e puxa. Vai terminar sempre fino. Faz o pontinho, puxa. É bom treinar para você trabalhar a leveza da mão, né? A barba. Eu vou aproveitar aqui a lapiseira mesmo. A barba são vários risquinhos, né? Então, os risquinhos não sempre mesmo são risquinhos, posição assim, que é uma barba curta. Você vai fazer assim, fez o pontinho, puxa também, quase igual o cílio, tá? Então a barba mais comprida, você vai fazer
só vai puxar mais longo, deixar mais longo. Barba curtinha. Você vai fazer vários risquinhos, né? Barba mais rala, barba mais rala, aquelas barbas, tem umas barbas que você vai fazer só, barba mais curtinha ainda. É bom treinar isso para você realmente ter a leveza da mão, trabalhar a leveza da mão, tá? Isso é muito importante mesmo. Isso é muito importante mesmo. Tá. Outro exercício aqui que você deve praticar é o de camadas. Então aqui eu vou usar o lápis 2B e vou fazer um quadradinho bem escuro, daí o outro quadradinho um pouco menos escuro, né, mais claro um pouco, e o terceiro mais claro ainda, e o último eu deixo em branco. Depois eu vou fazer um degradê, tá? Mas isso sem usar esfuminho, sem usar papel higiênico, nada, só trabalhando a pressão que você faz no lápis, tá? Então você começa fazendo o primeiro quadradinho, mais pressão no lápis e com movimentos curtos sempre, e vai fazer por igual o primeiro quadradinho, tá? Então aumentando um pouco a pressão no lápis. No segundo quadradinho, daí você vai aliviar um pouco a pressão, e no terceiro vai aliviar mais, tá? Isso você vai se adaptando ao material e vai trabalhando a leveza da sua mão, né? Sempre sem apertar muito o lápis, sempre de leve. Você faz mais escuro, mas sem apertar demais para não amassar o papel. Isso é muito importante, senão você vai deixar o papel todo marcado. Porque onde ele amassa ali, ele acaba ficando pontos escuros que acaba estragando a textura do seu desenho. Então, sempre de leve, e depois nos outros quadradinhos você vai aliviando a pressão, tá? Esse exercício aqui também é bom porque quando você vai fazer uma pele, ela tem pontos mais escuros, pontos mais claros, e você tem que trabalhar isso, você tem que trabalhar a fazer um pouquinho mais pressão, saber quando vai tirar a pressão, sem deixar muito branco do papel. Procurar usar o grafite em todo o papel, só se for uma área bem clara mesmo, que você vai deixar o branco do papel, mas não pode ter medo de usar o grafite, tá? Isso acontece muito, você não pode ter medo de usar o grafite, pode usar com vontade o grafite, tá? Mas o que você tem que trabalhar é isso, a leveza da sua mão. Por isso esse exercício parece bobeira, parece bobagem, mas não é não. Esse exercício é muito importante mesmo.
Então, estou terminando aqui esse exercício e pratique esse exercício nas suas horas vagas. Leva um lápis, um caderno para onde você for, sempre tem algum tempo livre, né? Algum tempo de espera, você tem que esperar em algum lugar, uma fila, alguma coisa. Fica treinando, vai treinando aqueles riscos, para você treinar a leveza da mão. Isso vai ser bem importante para você fazer desenhos legais, desenhos bacanas. Bom, nesse exercício aqui agora eu vou usar vários lápis, né? Eu vou começar o primeiro quadradinho com o H, o HB, o 2B e o 4B, que são os que eu mais utilizo, tá? Então nós vamos fazer um degradê com cada lápis desse, e sem usar esfuminho, sem usar papel higiênico, usar somente a leveza da mão, começando mais escuro, fazendo mais pressão, e depois a gente vai aliviando, tirando a pressão do lápis, tá? É muito importante também esse treinamento, porque qualquer sombreamento você vai usar essa técnica. Então, esse aqui eu estou fazendo com H, então vou tentando fazer uniforme, e conforme eu vou riscando, vou aliviando a pressão da mão, né? Até quando chegar ao final, vai ficar bem claro. Então, esse exercício é muito bom para você fazer sombreamento, muito bom mesmo. Aqui fiz um degradezinho com H, né? Ficou deixando mais escuro, e conforme eu for riscando eu vou deixando mais claro. Então aqui é o lápis H, agora eu vou fazer com o lápis HB. Vou começar do outro lado aqui. O lápis HB já tem um tom mais escuro, né? Então eu vou fazer a mesma coisa. Começo fazendo pressão no lápis, mas sem apertar demais. Eu repito isso, nunca aperte demais o lápis. E vou aliviando a pressão conforme eu vou avançando. Por que eu comecei de uma posição e agora estou começando de outra? Porque no desenho você vai ter que fazer esse sombreamento, esse degradê, em várias posições. Não vai ter como você começar sempre do esquerdo para o direito, ou sempre do direito para o esquerdo, né? Conforme for ali um queixo, nariz, você vai acabar não podendo escolher o lado que você começa. Então é importante treinar em várias situações. Então você vai treinando várias situações, porque você vai encontrar elas nos seus trabalhos, com certeza. Esse aqui então foi com o HB. Agora eu vou fazer o outro quadradinho com o lápis 2B, né? Então esse foi com o HB. Agora eu vou com 2B. Aqui eu vou fazer outra posição, né? Outra maneira que pode acontecer quando estiver fazendo desenho. Então aqui eu vou começar escuro no meio, né? O centro escuro, e vou clareando nas bordas. Então eu vou treinando várias posições, porque isso vai ser importante para o seu trabalho, ficar com um tom mais legal, ficar um degradê legal. Eu vou
Eu vou fazer assim agora até o final. Agora eu vou aliviando a pressão nas bordas, né? E sempre procurando fazer o mais uniforme possível, né? Claro, no seu trabalho você vai depois usar esfuminho, né? Vai usar papel higiênico, mas é importante você treinar, fazer esses degradês somente com lápis. Como eu falei, quanto mais você usar o grafite, mais legal vai ficar o seu trabalho. Então você usando só, se preocupando com papel higiênico e esfuminho, você vai acabar deixando áreas brancas, né? Pensando assim, ah, esse aqui eu passo papel higiênico e eu resolvo. Não, tenta fazer o máximo possível com lápis e depois sim, depois dar um acabamento com o papel higiênico e com esfuminho. Tá? Não use o papel higiênico e esfuminho para fazer o degradê. Use eles para dar acabamento, que é para isso que eles servem, dar um acabamento legal, um acabamento uniforme. Bom, agora eu vou fazer com 4B o último quadradinho, deixa eu marcar aqui, 2B. Deixa eu fazer com o meu toco de lápis aqui. Agora eu vou fazer ele escuro em volta, né? E vou clareando no centro, né? Fazendo degradê dessa forma. Fazendo em volta aqui primeiro e depois eu vou fazer o degradê. Sempre movimentos curtos, isso é importante, movimentos curtos sempre, sem apertar o lápis, fazendo uma pressão razoável ali para deixar mais escuro. Quer deixar mais escuro ainda, passa várias vezes o lápis no mesmo lugar, que ele vai ficar mais escuro, não é necessário apertá-lo tanto. Como eu falei, machuca o papel. E quando você for passar um papel higiênico, esfuminho, vai aparecer algum pontinho, alguma mancha ali que você não queria. Então sempre de leve. Eu falei, esse exercício parece bobo, mas não é. Ele é muito importante para você se acostumar com o material que você está usando e com a leveza da sua mão. Então aí, treine bastante esses exercícios aí nas suas horas vagas aí que você vai ver a diferença. Você vai trabalhar bastante com isso nos seus trabalhos, então é importante o treinamento, tá? Então é isso aí. Bom, vou mostrar para você como que eu faço esboços e traço para desenho realistas, tá? Tem diferença. Tá? O esboço, geralmente eu pego uma fotografia, qualquer fotografia, né, e passo ela para o papel a olho, né? Começo sempre pelo lado de fora aqui, vou fazer sempre pelo lado de fora. E importante, a fotografia tem que ser a mesmo tamanho ou na mesma proporção que o desenho que você for fazer, tá? Por exemplo, se eu aqui, por exemplo, mesmo tamanho, aqui é um A4, vai passar para um papel A4. Se eu quero aumentar, né, para um papel um A3, por exemplo, que é o dobro, você multiplica essas proporções e vai passar para o papel. É importante que seja sempre na mesma proporção. Isso é muito importante, tá? Mas, como começando, você pode comprar um plástico ou pegar qualquer plástico que você tem. Aqui eu tenho, esse aqui é um plástico de transparência, no qual você vai dividir ao meio na vertical e dividir ao meio na horizontal e fazer novamente
divisões na primeira metade, na outra metade dividir ao meio, na outra metade dividir ao meio, na outra dividir ao meio. E vai pôr sobre o desenho, tá? E eu costumo daí começar por fora, né? Então eu começo por fora e vou passar esses mesmos grades aqui para o papel. Então você passa para o papel e vai passar esse desenho para o papel. Então eu começo geralmente por fora, né? Então eu começo fazendo o contorno do desenho e depois passo para o centro. Eu vejo, e essas linhas facilitam muito na hora de fazer o desenho, tá? Facilitam bastante. Mas te passar uns exercícios que você deve fazer para trabalhar a leveza da sua mão, né? E se acostumar com os materiais que você vai utilizar. Então aqui eu vou mostrar como fazer os fios de cabelo. É um exercício bom para você treinar a leveza realmente, porque geralmente o fio de cabelo, quando a gente está acostumado, a gente faz isso aqui, ó. Isso aqui. Ou faz um pontinho. Nunca, esse pontinho não se pode fazer nunca no cabelo, tá? Você tem que, por isso, você vai fazer mais ou menos um movimento, esse movimento aqui, para fazer os fios de cabelo, para ele começar fino e terminar fino. Então mais ou menos assim, que leve, sem apertar, porque daí você pode dar continuidade nesse fio. Se você faz um pontinho aqui, ó, você faz um pontinho, esse pontinho aqui, você não vai mais conseguir tirar. Daí eu quero dar continuidade no cabelo. Olha o que acontece. Esse fio aqui, mesmo que você queira escurecer para atrapalhar, para ele sumir, você não vai mais conseguir tirar. Emborracha, nem pensar. Então, não faça esses pontinhos no fio do cabelo. Treine o movimento do lápis. Fazer fios terminando fino e começando fino, tá? Se for usar o bolhador para fazer fio de cabelos também, você vai fazer esse mesmo modo, não pode fazer diferente. Vai fazer fio de cabelo branco, vai fazer o mesmo movimento, tá? Cílios aqui vou fazer com a caneta, com a lapiseira, né? Por exemplo, fazer com isso aqui em cima do olho aqui e embaixo, né? Então cílios você vai fazer, vai terminar com a ponta fina também. Você não pode fazer isso aqui, você não pode fazer isso aqui, ó. Porque ele vai ficar com as pontas grossas no final, não vai parecer cílio. Então você tem que fazer da mesma forma, tá? Treinar esses movimentos. Treinar esses movimentos. Ficar com as pontas finas, né? Também vai ficar com as pontas finas. Então é bom você treinar bastante esses movimentos. Quando é aqui embaixo, você faz um pontinho e puxa. Embaixo você vai fazer esse pontinho. O cílio geralmente é assim, faz um pontinho e puxa. Aqui vai ter a linha do cílio aqui. Faz o pontinho e puxa. Seria mais comprido. Treinamento.
ponta aqui sempre fina. Então o cílio faz um pontinho e puxa, faz um pontinho e puxa, faz um pontinho e puxa, para terminar sempre fino. Faz um pontinho, puxa. É bom treinar para você trabalhar a leveza da mão, né? A barba. Eu vou aproveitar aqui a lapiseira mesmo. A barba são vários risquinhos, né? Então, os risquinhos não sempre mesmo são risquinhos, posição assim, que é uma barba curta. Você vai fazer assim, fez o pontinho e puxa também, quase igual o cílio, tá? Então a barba mais comprida, você vai fazer, só vai puxar mais longo, deixar mais longo, barba curtinha, você vai fazer vários risquinhos, né? Barba mais rala, aquelas barbas, tem umas barbas que você vai fazer só mais curtinho ainda. É bom treinar isso para você realmente ter a leveza da mão, trabalhar a leveza da mão, tá? Isso é muito importante mesmo. Isso é muito importante mesmo. Tá. Outro exercício aqui que você deve praticar é o de camadas. Então aqui eu vou usar o lápis 2B e vou fazer um quadradinho bem escuro, daí o outro quadradinho um pouco menos escuro, né, mais claro um pouco, e o terceiro mais claro ainda, e o último eu deixo em branco. E depois eu vou fazer um degradê, tá? Mas isso sem usar esfuminho, sem usar papel higiênico, nada, só trabalhando a pressão que você faz no lápis, tá? Então você começa fazendo o primeiro quadradinho, mais pressão no lápis e com movimentos curtos sempre, e vai fazer o primeiro. Aqui vou fazer todas as linhas que eu enxergo, vou marcando todas as sombras. Então eu marco todas as sombras, isso é muito importante, é isso que você vai fazer. Marcar o centro da boca. Importante você já ir fazendo todos os detalhes que você enxerga, que depois isso vai facilitar muito na hora do sombreamento. Mas eu ainda aconselho você tentar, no começo, fazer a olho, porque é importante, porque você vai treinando o seu cérebro, tá? O seu cérebro vai se acostumando com as proporções, você fazendo a olho, mais do que fazer assim. Claro que aqui o decalque, depois eu vou mostrar o método da mesa de luz, né, facilitam bastante, porque você perde pouco tempo com esboço e dá mais atenção para o sombreamento, que na verdade é o mais importante, né? O sombreamento é o que dá vida, o que dá realismo ao desenho. Então eu vou fazendo todos os detalhes aqui que eu vejo. Bom, daí você vai fazer isso em todo o rosto, né? Deixa eu pegar aqui e já marcar a sombra da maçã do rosto aqui. Vai fazer isso em todo o desenho, marcar tudo que você puder. E daí vou mostrar para você aqui, ó, como que sai lá no papel. Deixa eu tirar o papel, ó, tá aqui sai o esboço, né? Eu não fiz todo ele, fiz só um pouco para demonstrar para você, mas esse é o método do decalque, tá? Que facilita bastante para você fazer o sombreamento. Bom, o outro jeito que você tem para fazer o seu traço para desenho
é a mesa de luz. Pô, mas a mesa de luz é cara. Então o que a gente pode fazer? A gente pode usar a tela do seu note, tá? Do seu computador, que vai funcionar da mesma maneira da mesa de luz, né? Então como que a gente vai fazer? Que você vai abrir a imagem que você quer desenhar no computador, vai pôr papel por cima aqui, né? Prende com a fita crepe, prende bem ela aqui, tá? E daí você apaga a luz. Apagou a luz, tá aí. Tá aí o seu desenho, você vai passar por cima, né? Então você vai ajeitar do melhor modo possível e vai fazendo o seu traçado, tá? Vai fazendo exatamente o que você vê ali, vai marcando tudo que você vê. Quanto mais escuro tiver o ambiente, melhor. Tá? Vou marcar a sobrancelha. A mesa de luz é cara, então isso aqui quebra o maior galho. É melhor a mesa de luz? Claro que é, mas isso aqui dá para você fazer tranquilamente o seu desenho exatamente como está ali na fotografia. Então você vai traçar todo o seu desenho. Por que eu falo traço? Porque isso aqui é um traço para desenho realista. Porque ele vai ficar exatamente como na foto. É diferente do esboço, que no esboço a olho, às vezes não pode não ficar exatamente como a fotografia, pode ficar uma coisinha ou outra diferente. Daí você pode falar, pô, mas isso aí você está copiando o desenho. Mas o que importa no desenho realista é um bom traço, claro, mas o que vale é o sombreamento que vai dar o realismo no desenho. Então você vai ter que ter o talento para sombrear. E aqui você já faz parte do desenho. Você vai fazer todas as sombras que você vê, vai marcar todas as sombras, tá? Onde você vê sombras, você vai marcar essas sombras de leve, claro. Se você quiser um desenho maior, simples. Em vez de fazer na tela do computador, faz na tela da TV. Na tela da TV, você, se tiver uma entrada para pendrive, né, a maioria das televisões tem entrada para pendrive, você passa a imagem para o pendrive e abre na televisão. Então você vai fazer um desenho grande e está resolvido o seu problema da mesa de luz, que é caro pra caramba. E a pequena, né, a do tamanho A3, tamanho A4 já é cara. Uma mesa maior é muito mais caro ainda. Então, fazendo isso aqui, você vai dar o mesmo efeito da mesa de luz. Você vai conseguir fazer o seu trabalho da mesma forma. Então, você quer ver como que está ficando? Você acende a luz, você vê como que está ficando os seus traços. Apaga de novo e continua. Tá? Então, esse é mais um meio de você fazer o traço para desenho realista. E essa é a diferença do traço e do esboço. O esboço você vai fazer a olho, né? O traço vai ser uma coisa mais certa. Você vai fazer todos os detalhes exatamente como está na fotografia,
para você poder fazer o desenho realista. Tá aí, ó. Aqui tá, vai saindo o seu traço pro desenho. Igualzinho como se fosse na mesa de luz. Então você vai fazer isso depois que entra o sombreamento. Assim é um método que você perde menos tempo, que você vai fazer os traços e vai se preocupar somente com o sombreamento, né? Que é o que vai deixar o seu desenho realista, tá? Então, é isso aí. Então até a próxima aula.